Queridos irmãos, povo de Deus, nação eleita, feliz por mais uma oportunidade de estarmos estudando a lição bíblica. Dessa vez a lição número 11, cujo título é Atributos da Unidade da Fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Uma lição muito rica, uma lição em que aprenderemos conceitos importantíssimos para a nossa vida diária diante da obra do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha ser derramada neste momento sobre mim e sobre você. Que a nossa mente possa ser aberta pelo Espírito Santo para receber das mãos do próprio Deus conhecimento e crescimento, em nome de Jesus. O texto áureo dessa lição fala o seguinte, ela está localizado no primeiro versículo do capítulo 4 do livro de Efésios. Fala o seguinte: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. A verdade prática dessa lição diz o seguinte: a unidade na igreja, repita, a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essa revista, lição número 11, ela está no capítulo 4 do livro de Efésios, no versículo 1 ao versículo 4. Ela também possui uma leitura complementar no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Então, você abra sua Bíblia, você faça essa leitura para que você compreenda melhor essa lição que estudamos hoje. Então, os objetivos da lição são o seguinte. Primeiro explicar que a humildade é uma virtude. A humildade não é algo negativo, pelo contrário. Aqui veremos que a humildade ela é um ponto positivo e ela é indispensável para que haja comunhão. Vamos entender também e aqui enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Queremos também aqui nessa lição frisar que a longanimidade capacita o crente para tolerar as falhas alheias. Então, aqui vamos falar de comunhão, de paz, de conciliação e tolerância. Então, com certeza, onde tem comunhão, onde tem paz, onde tem conciliação e onde tem tolerância, vai ter unidade. Então, inicialmente, nessa lição, estudaremos essas virtudes fundamentais aqui, acabamos de falar. A humildade, a mansidão e a longanimidade. Essas virtudes é que levam a igreja a viver numa perfeita unidade, conforme o quê? Conforme a palavra do Senhor. Então, humildade. Para haver humildade, o que é preciso? A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. É algo que não pode faltar. É algo precioso, fundamental, aqui a revista está dizendo. Para quê? Para que haja a comunhão, o bom convívio, o dia a dia sadio. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Então, mais adiante, inclusive, queremos falar aqui sobre o conceito de humildade. O que é ser humilde, tá certo? Mas, antes de tudo, Paulo destaca aqui a questão da dignidade, o modo digno de viver cristão. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. E o que é esse modo digno, né?
O que é dignidade? Dignidade é você fazer jus à posição que você ocupa. A dignidade é você fazer jus ao privilégio de estar assentado naquilo em que você é honrado. Isso é dignidade. E aqui a gente está falando de quê? Dignidade da vocação, dignidade do seu chamado, dignidade do seu ministério, dignidade da sua posição de crente, de servo. Você foi chamado para ser servo, para ser proclamador, para evangelizar, para ser missionário, mas você tem que ser digno, fazer jus a esse privilégio. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo, para ser membro, para você ser igreja. Deus, quando cria o homem, Deus, quando cria a mulher, ele cria e dá uma chamada. Você recebe uma cadeira de honra. Você recebe o sobrenome de Cristo. E agora você tem que zelar por ele. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Você tem que ser digno. Você tem que honrar, fazer jus. Primeiro que você recebeu sem merecer. E agora você recebe e você não valoriza. Olha só a responsabilidade. Então, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta esses 3 pilares: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Paulo, além de dizer que a gente tem que ser digno, a gente tem que focar na unidade do corpo. Cristo é a cabeça e nós somos membros. E nós temos que estar focados na unidade daquilo que o corpo pensa, que o corpo deseja e que o corpo propõe. Um membro, uma mão não pode agir como quer. A mão age conforme a cabeça. Entendeu? Quando você vê, por exemplo, alguém que tem um andar, uma passada em falso, um arrastar de perna, ou algum motivo qualquer que ele não anda direito, você pode ter certeza que algum ponto do cérebro dele ou da perna está danificado. Então, não está havendo aí uma plena comunicação entre os nervos que ligam aquele membro ao cérebro. E é justamente isso que Paulo vem nos chamar a atenção. Para que tenhamos a unidade, precisa o caminho da ordenança, dos objetivos da cabeça, que é Cristo, estar plenamente, perfeitamente ligado. E ele fala que um dos caminhos para que andemos o andar com Cristo é que o caminho da humildade esteja ligado, o caminho da mansidão esteja conectado, o caminho da longanimidade esteja estabelecido. Enfim, falando na questão da humildade. Porque Paulo escreve a humildade? Porque Paulo, na sua carta em Éfeso, no seu capítulo 4, ele põe a humildade como um dos pilares para esta unidade. Porque na época de Paulo, como ele diz aqui, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Aí você sabe que aquele que caminha com Cristo, ele anda diferente. Cristo anda na contramão do mundo. Aquilo que o mundo valoriza, muitas vezes, Cristo condena. Enquanto o mundo valoriza o eu, o ego, o homem e a sua capacidade de subir e sua capacidade de aparecer, né? Cristo valoriza justamente o coletivo. Cristo valoriza o fraco. Cristo valoriza o simples. E como a revista aqui deixa claro, aqueles povos, a gente sabe que aqueles povos não valorizavam a humildade como uma virtude. Pelo contrário, o que prevalecia naquela época era a escravidão, o domínio, a matança, a força, a superioridade. Isso é o que prevalecia. Ser forte era um povo escravizar o outro. Ser forte era um governante mandar matar, mandar prender. Ele ser indiscutivelmente as suas ordens
eram cumpridas. Ser forte naquela época era símbolo de domínio, de destruição, muitas vezes, de imposição de vontade, de cultura. Isso era ser forte. Aí Paulo vem cheio do Espírito Santo. Vem falar para mim e para você, não. A humildade é uma virtude. Ele vem para lá para mim e para você e diz assim, não, pelo contrário. Aquilo que era considerado uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter, uma falta de amor a si, é, na verdade, uma fortaleza, é, na verdade, um ponto positivo para o próximo. Aqui a gente vai entender que ser humilde, né, é o cara que é inteligente e ele diz que é burro, desculpa a expressão, ou a pessoa que é bonita dizer que é feia. Não, isso não é humildade, isso é mentira. Humildade, o conceito de humildade é você saber justamente os seus limites. É você ter consciência das suas próprias limitações e dos seus limites. Das suas limitações, você é humilde quando você tem consciência das suas limitações. Você entende até onde você pode ir, a sua capacidade vai. Até onde você vai, caminha só, mas você tem consciência que a partir daquele ponto em diante precisa de alguém. Isso é humildade. E quando ter consciência dos seus limites é que muitas vezes, por você ser superior, você espera o outro. Você não se desfaz daquele que é exemplo, tomando como exemplo a intelectualidade. Porque você é mais inteligente, o outro agora é burro, vamos dizer assim, grosseiramente falando. Não. O humilde, ele entende as suas limitações e respeita os seus limites. Respeitar os limites é respeitar o próximo. Então, isso é ser humilde. Ser humilde não é aquele que tem, aquele que não tem o recurso. Ser humilde é aquele que tem recurso, mas ele entende a situação do outro que não tem. Isso é ser humilde. Entendeu? Porque Jesus, quando fala que ele era humilde, não é porque ele não tinha dinheiro. Porque quando ele queria dinheiro, ele tirava até da boca do peixe. Porque Deus tira recurso da onde não tem. E assim ele faz na vida da gente. Ele tira da onde não tem e põe na nossa mão. Se preciso for, até da boca do peixe. Porque a Bíblia fala que ele era dono do ouro e da prata. Então, Jesus não era humilde porque não tinha condições financeiras. Jesus era humilde porque ele era grande e se fazia pequeno. Isso é o conceito de humildade. Então, na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude. Assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, Jesus era grande, poderoso, criador do céu e da terra. Mas ele disse assim, a quem enviarei? Ele disse, envia-me a mim. E ele passou a habitar conosco. O homem passou a vida inteira querendo ver Deus. A Bíblia fala que Moisés se tornou tão íntimo de Deus, tão amigo de Deus, que pediu para ver Deus. Mas Deus disse, Moisés, você não pode me ver. Mas como tu és tão meu amigo, Moisés, eu vou deixar que tu me veja de costas. Não foi assim? E o homem passou a vida inteira querendo ver Deus. Aí Jesus disse assim, pronto, eu vou realizar essa vontade do homem. Desceu do seu trono e nasceu como homem. Cresceu no meio de nós e andou no meio do povo. Aí perguntaram, falaram, Jesus nos apresenta o Pai. Disse, eu ando com você até hoje, você ainda me fala isso? Você ainda fala, me apresenta o Pai? Aí ele fala em outra oportunidade, eu e o Pai somos um. Então ele aniquilou-se a si mesmo. Né? Qual é o maior exemplo de humildade se não for esse? O humilde é aquele que, sendo maior, espera pelo menor. Então, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Mais um exemplo de humildade. Jesus, o Senhor daquela mesa, sentado na cadeira de destaque. De repente ele se levanta, põe uma toalha no ombro, se abaixa, pega uma bacia d'água e começa
lavar os pés dos discípulos. E alguém disse: que é isso, Senhor? Não, Senhor, tu és o mestre, tu és o Senhor, tu és o nosso líder, tu és aquele que maior tem a dignidade aqui. Tu faz jus à tua posição, tu vem lavar os meus pés. Pedro chega ao ponto de dizer: não, Senhor, o meu pé tu não vai lavar. Aí, Jesus ele sempre fala algo inesperado. Você já parou para pensar como Jesus sempre age de forma inesperada na nossa vida? Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu não entendes hoje, mas depois tu vai entender. Se tu não deixar eu lavar o teu pé, tu não vai poder ter parte comigo. Porque aquele que não tem humildade não tem parte com Deus. Entendeu? Olha, o que tu não entende hoje, a forma do meu trabalhar, a forma do meu agir, a forma como eu abro as portas, os caminhos, a forma como eu entro, a forma como eu falo, a forma como eu me manifesto, tu não entende hoje, mas depois tu vai entender. Você está entendendo o trabalhar de Deus na sua vida? Você está entendendo como essa palavra chega e vai clareando, vai esclarecendo, vai nos moldando? Aqui a gente não está falando de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Jesus Cristo não fez aquilo para aparecer. Ele fez aquilo porque ele queria demonstrar humildade. Ele fez aquilo que ele queria ensinar para os seus discípulos. Que discípulo de Jesus ele serve. Discípulo de Jesus ele não é enaltecido. Ele se inclina para servir. Jesus fez aquilo, uma das primeiras, aqui, dos primeiros exemplos de humildade que a gente está estudando aqui. Jesus tomou fogo lavado dos pés, dentre muitos. Mas o sofrer na cruz, o padecer, tudo isso são exemplos de humildade da parte dele. Ele está dizendo: meu discípulo tem que ser capaz de ser humilde. Meu discípulo, ao ponto, tem que ser capaz de ser humilde, ao ponto, muitas vezes, de lavar os pés. Sabe o que é o lavar os pés de alguém, do próximo? Jesus sendo grande, ele se reduziu ao máximo para que as pessoas compreendam quem ele é. Isso é ser discípulo, se reduzir ao máximo para que as pessoas compreendam quem é Cristo na sua vida. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. A humildade precede a honra, diz a palavra do Senhor. Tá certo? Antes de você querer ser honrado, seja humilde, porque a humildade precede a honra. Mas não é a falsa humildade, é a humildade verdadeira. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Sabe por que o servo do Senhor, ele é humilde? Porque ele é cheio do Espírito Santo. E a mansidão? Para ver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos. Nossa vida é conflitos. Nosso dia a dia é uma série de conflitos. E agora a Bíblia vem aqui, essa revista, vem nos trazer esse segredo. Sabe qual é o segredo para ter sucesso nos conflitos da vida? Mansidão. O bem gerir dos conflitos através da mansidão promove a paz e a conciliação. Não é só na igreja, não. É no seu dia a dia. O manso, ele promove a paz. Enquanto alguém vem com a palavra de furor em sua direção, você dirige a ele com a palavra de mansidão. Você dirige a ele com uma palavra de paz. Alguém vem esbravejando, mas você, desculpe, meu irmão. Olha, mansidão. Né? Quantas vezes isso funcionou? E eu quero dizer que isso funciona. Eu tenho alguns exemplos na minha vida e na vida de algumas pessoas próximas. Quantas vezes, né?
Uma vez fui questionado e alguém veio muito bravo e eu falei, mas você está tudo bem? Está tudo bem com você? Você está tão nervoso. Ah, eu errei, sim. Mas me ajude, onde foi? Aí a pessoa foi se acalmando, se acalmando. Olha, eu sei que não é toda hora. Eu sei que não é toda hora. Muitas vezes a gente é levado a agir na carne, a gente pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente permite que o Espírito Santo nos tome, então essa bravura, essa ferocidade, Deus, vai acalmando. Ei, vai acalmando. Eu estava bem nervoso e numa situação eu disse, ei, vá para casa. Aí eu disse, como é? Que ela vá para casa. Aí eu, ih, rapaz, estou errado. E eu fui para casa, no outro dia voltei e tudo foi resolvido. Certo? Então a mansidão, ela transmite alguns conceitos. A mansidão, ela é ternura. A mansidão, ela é gentileza. A mansidão, ela é cortesia. A mansidão, ela é paciência. Aquele que é manso, ele é afável, ele é sossegado, ele é dócil, ele é tranquilo, ele é apaziguador, ele é calmo. Então, são situações, são adjetivos difíceis de ter, mas para você não. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor te enche, te capacita, te fortalece, te direciona. O Espírito do Senhor agora comanda a tua vida. Agora você não é só mais humilde, como Cristo era humilde. Agora você é manso. Agora você é gentil. Agora Deus mudou a sua boca, os seus lábios. Você é afável. Você agora é educado. Você agora é tranquilo. Você agora é apaziguador. Agora você é calmo, porque o Espírito do Senhor te transformou. Então essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Você abre a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5, 22. Você vai ver lá que o fruto do Espírito é amor, é prazer, gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fé, mansidão e temperança. Você não é mais a mesma criatura. Aquele que tem Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que faço novas coisas. Eis que faço tudo novo. Então, o termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de prestação. Entendeu? A expressão retrata o caráter de Cristo. Aí ele disse assim, lá em Mateus: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Cristo, ser mais poderoso de todo o mundo, de todo o universo, de toda a existência, ele é humilde. Cristo, o ser mais poderoso de toda a existência, é manso. E a pessoa, se ele não fosse? E aí a revista traz exemplos de grandes homens, né, de gigantes da fé, que nos foram exemplos de mansidão. E a Bíblia fala que não houve homem mais manso naqueles dias do que Moisés. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá, Números 12, 3. Mas Moisés não era assim. Moisés, quando viu um egípcio matando um hebreu, ele não pensou duas vezes e matou o egípcio. Isso é quando ele não tinha visto ainda a sarça ardente. Mas quando a sarça ardente, quando Moisés pisou no lugar santo, e ele tirou as sandálias do pé, escutou a voz de Deus, que mudou a sua vida, que foi cheio do Espírito, cheio da autoridade, cheio da presença, Moisés se torna um homem manso. Então aquele velho homem morreu.
Não existe mais aquele velho homem, aquele velho Moisés. Moisés foi tão manso, foi dado um cajado a ele. O cajado era tão poderoso que se transformava numa serpente. Se você ler lá no início da Bíblia. Ele foi tão manso, que esperou as 10 pragas para que Faraó libertasse o povo. E se ele não fosse manso, não teria passado da primeira praga. Mas ele foi manso e obediente. Moisés faça assim, Moisés fazia. Moisés agora é assado, Moisés fazia. Você está entendendo que o segredo da nossa vitória está na mansidão, na obediência, naquilo que Deus manda a gente fazer? E aí essa reputação de Moisés, né, de ser manso, deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Moisés passa 40 anos no Egito, mas Moisés passa 40 anos no deserto, sendo pastor. Depois Moisés passa 40 anos conduzindo o povo para Canaã. E nesses 40 anos, muitas vezes Moisés foi afrontado. Muitas vezes seus próprios irmãos questionaram a autoridade de Moisés. Mas em nenhum momento, olha que Moisés tinha poder e autoridade. Em nenhum momento ele chegou para Deus: Deus, eu vou mandar cair um raio do céu para partir aqueles que se opõem a mim. Mas Deus honrou Moisés, porque Moisés agora era manso, certo? Então, olhando essa perspectiva do exemplo de Moisés, a gente tem, como já foi dito aqui, o exemplo de Jesus, nosso exemplo máximo de humildade e de mansidão. Você lembra que quando Jesus ele ia ser preso, quando Judas o acha no jardim que beijou, a primeira coisa ele olhou para Judas e disse: amigo, para que veio? Judas querendo trair Jesus e Jesus chamando ele de amigo. Pedro puxa uma faca, uma espada, e corta lá um dos soldados e ele disse: calma, Pedro, põe a tua espada, guarda a tua espada, porque se tu não sabe, se eu não quisesse, eu invocava os anjos agora ao meu favor. Calma, Pedro, eu estou no controle. A situação é de violência, a situação é de perigo, a situação é de desastre. Calma, Pedro, eu estou no controle. Seja lá qual for a situação, calma, Jesus está no controle, até na hora da sua prisão. Então, essa perspectiva de mansidão, Jesus manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Durante o seu julgamento, ele não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Pilatos olha para ele e diz assim: é você o rei dos judeus? Ele olha para Pilatos e diz: você que está dizendo. Com todo o poder que tinha Jesus, do céu e da terra, ele olha para Pilatos. Pilatos diz: tu não sabes que eu tenho o poder para te soltar? Ele diz: nenhuma autoridade teria sido te dada, a não ser que fosse dos céus. Então, Deus dá, Deus tira, Deus está no comando, até nas injustiças. E a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar. É você sendo injustiçado, é você sendo julgado, é você sendo ameaçado, é você sendo colocado numa posição desconfortável, mas você foi capacitado para perseverar. E é você dizendo: Jesus Cristo está no comando. O meu Redentor vive. Ele é minha paz, ele é minha justiça. Ele é o meu advogado, ele é o meu juiz. A minha sentença será proferida pelo juiz dos juízes, pelo Senhor dos senhores. Porque o manso não revida os maus tratos. O manso não emite juízo. Você já parou para pensar como o apressado ele julga e julga errado? Como o apressado toma as decisões erradas?
porque a pressa não é uma característica do manso. O manso, ele não cede às provocações, nem dá espaço para ressentimento, porque o manso também perdoa. E é difícil, mas quem encheu do Espírito Santo, a mansidão se torna uma virtude, que não significa fraqueza nem inferioridade. É uma virtude que, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. A mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. O manso é obediente. O manso segue a palavra do Senhor. O manso confia na mão do Senhor. O manso tem um olhar direcionado para o Senhor. Mas o mundo está caído, mas o manso está com Deus. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas nenhum mal chegará à tua tenda. Vai cair 1.000 do lado, 10.000 do outro. Mas à frente está Jesus. Pode ser a situação mais difícil a ser configurada na sua mente. Quero dizer com toda a certeza, Jesus Cristo é o Senhor. É o Espírito Santo proporcionando a suavidade e o domínio próprio. Você já ouviu falar em inteligência emocional? Algo moderno, né? Veja que nada disso é tão moderno para a Bíblia. O homem não descobriu a inteligência emocional, ele não inventou, ele descobriu, aliás, melhor falando. Paulo já fala aqui, humildade, mansidão, temperança, longanimidade, os frutos do Espírito é inteligência emocional. A mansidão, ela pressupõe a conciliação. Em vez de você colocar fogo em uma situação, você traz paz. A Bíblia fala que bendito é aquele homem, né? Maldito é aquele homem que traz contenda entre irmãos. Ele é algo abominável ao Senhor. Então, a mansidão é o comportamento, traz um comportamento conciliador. É a demonstração prática da conduta de quem possui Cristo, quem possui o Espírito Santo. Então, o manso, ele é equilibrado. O manso, ele é constante. O manso, ele tem domínio próprio. Ele é conciliador, tem controle das suas emoções. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Sabe por que tem aqui espírito conflituoso? Porque muitas vezes o diabo cria em nós. Nós damos lugar ao adversário, a fofocas, a disse-me-disse, a maus entendidos, a irreverência, a rebeldia, a desobediência. O diabo sopra e a gente escuta. E ele causa o conflito. E ele causa a falta de unidade. Então, em lugar do sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. A mansidão de Jesus, disse Stanley Jones, descreve este aspecto do ministério de Jesus em termos de o terrível manso. O terrível manso, é verdade. Jesus é terrivelmente manso. Os soldados iriam prender e Pedro puxa uma espada para defender e ele guarda a espada. Estão esbofeteando Jesus, cuspindo, pregam ele numa cruz e ele diz assim, Pai, eles não sabem o que fazem. Meu Deus do céu, seja cheio dessa mansidão, esse fruto do Espírito na sua vida. Os mansos são terríveis porque não podem ser comprados ou vendidos. Seu serviço aos outros dura mais que o tirano valentão. Na igreja tem o pastor Chagas, né?
que já fizeram com o pastor Chagas. E disse, pastor Chagas, o senhor não vai fazer nada. E ele disse, não, meu filho. Jesus cuida de tudo. Deixa com Jesus, deixa na mão dele. Olha, meu Deus do céu. Eu disse, meu Deus do céu, esse homem é um anjo. Mas ele estava ensinando a ser humilde e manso, como Cristo era. Para haver unidade é preciso ter longanimidade. Então vamos para a longanimidade. Longanimidade tem um sentido de paciência. Veja como são parecidos. De tolerância, de constância. Longanimidade é aquele que possui generosidade, altruísmo, perseverança, bondade. Veja que se misturam os conceitos. Longanimidade, mansidão, humildade, tudo é inteligência emocional. Não é para qualquer um. É para os filhos de Deus. Por isso que diz assim, fulano é tão manso, fulano é tão calmo, fulano é tão humilde, fulano é tão longânimo, fulano é tão tranquilo, fulano é tão paciente. Fulano é um anjo. Resumindo tudo isso que eu disse, você vai dizer assim, fulano é um anjo. Por quê? Porque todos esses conceitos, essas características são celestiais. Vem tudo da parte do Senhor. A longanimidade ela vai nos ajudar a suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. O próprio Deus ele é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Ele complementa dizendo que o exercício da paciência requer a virtude do amor. Aí chegamos naquilo que Deus é. Deus é amor. É o princípio de tudo, é o amor. Porque quem ama é paciente, quem ama é conciliador, quem ama... Mas quem ama de verdade, meu irmão. Não é quem diz que ama e mata o outro, não. É aquele amor verdadeiramente divino, o amor ágape. O amor puro, o amor sincero, o amor que se preocupa, o amor que cuida, o amor que zela, o amor que protege. Isso sim é amor. Não é amor, paixão, amor possuidor. É o amor de Deus para conosco. E quando temos tudo isso, aí vem o tópico, esse segundo tópico que fala assim, suportando uns aos outros. Que durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. E às vezes a gente se revela quando o outro pisa no nosso pé. Aí a gente vai se revelar, de fato, se é humilde, se é manso, se é longânimo, se é paciente, se é bondoso, se é generoso, se realmente é calmo, se realmente é dócil. São nesses momentos conflituosos, aonde quer que você esteja, na igreja, que é o caso aqui, que devemos suportar uns aos outros. Veja que essas características não são só para mim. Eu sou manso para mim. Eu sou humilde para mim. Eu sou longânimo para mim. Não. Deus deixa essas características para me usar para o próximo. Você já parou para pensar como Deus usa o seu poder para o homem? Ele não usa para si, ele não precisa do seu poder, porque ele é o poder. Então, Deus usa o seu poder para o próximo. Então, Deus nos dá características, fortalezas, molda o nosso caráter para ser usado para o próximo. Eu sou tão humilde para mim, rapaz, eu sou muito humilde mesmo, viu? Estava me olhando no espelho. Como eu sou manso, olha. Hoje, até agora, até essa hora, eu não tive... Eu me suportei. Não faz sentido. Eu ainda não me xinguei hoje, se bem que tem gente que se xinga, né? Para você ver o ponto em que ela chegou. Para você ver o quão afastada está do padrão de Deus. Porque se xinga a si próprio, imagine a mãe.
imagine o próximo. Então, é para nos avaliar, nos conscientizar do nosso modo de ser e de agir. Porque quem tem o Espírito Santo é transformado, é mudado, já foi dito isso aqui. E aí você vai ter a capacidade de perdoar. Diz aqui o ponto 3. O perdão como premissa do amor. O amor era um atributo divino. Está lá, João 4:8, 1 João, primeira carta, escrita por João, capítulo 4, versículo 8. O principal aspecto do fruto do Espírito. Lemos aqui, o amor, é o primeiro. Então, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Aquela famosa frase, né? Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Não queira para os outros aquilo que você não quer para si. Já dizia minha mãe, minha avó, ainda diz, né? Então, desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua. Estamos falando aqui de paciência, estamos falando de perdão, de tolerância, de amor, de equilíbrio, mansidão, humildade, de... Tudo isso é forma de justiça, tudo isso é presença de Deus. Diz assim, amando ardentemente uns aos outros como um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Você não quer ser perdoado? Então perdoa. Quando você erra, não é bom quando alguém olha para você e diz, não, eu entendo, você não queria fazer isso, ou você fez porque você, por algum motivo, mas vamos começar de novo, eu te perdoo. Você não quer escutar algo desse tipo? Então aqui fala assim, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas. Porque isso é o pairar do Espírito. Aonde havia uma terra vazia e sem forma, agora há o Espírito. Não vamos mais agir como agíamos, porque agora temos Cristo e as suas ordenanças, as suas leis, o seu padrão, a sua conduta, os seus ensinamentos. Não adianta estar 50 anos na igreja agindo como se estivesse fora dela. Quem está lá fora é que age assim. Agora fomos convidados a entrar. A porta foi aberta. Fomos agora consagrados a filhos de Deus. Na sua casa não tem regra, não? Na minha tem, sempre teve. Minha mãe sempre estabeleceu os limites. Filho meu não fala isso. Filho meu não faz isso. Filho meu não pode isso. Eram as regras. São as regras, mesmo as regras que Cristo está pondo para mim e para você como igreja. Meu filho é manso, ele está dizendo. Meu filho é humilde. Meu filho é longânimo. Meu filho é paciente. Meu filho é perdoador. Meu filho é amoroso. Meu filho é, enfim, dócil, gentil, educado. Veja que a Bíblia ela traz esses ensinamentos para a gente viver a nossa vida e a nossa vida com o nosso próximo. Não é de qualquer jeito. Ouvimos o convite de Paulo para os filhos de Deus, para viver uma vida digna em perfeita unidade, para garanti-la, mostrando que algumas virtudes são essenciais. E quais são essas virtudes? A humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos e a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dimensões desaparecem e o nome de Jesus é glorificado. Não dissemos aqui em nenhum momento que você não vai ter conflito, que você não vai ter aborrecimento, que você não vai ter dificuldade, mas você precisa estar munido dessas características, dessas ferramentas, incorporar essa conduta de vida, se policiar, examinar si próprio. E aí tudo isso vai ser gerado na sua vida.
Então, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. Quero convidar você para a próxima aula, lição 12, a conduta do crente em relação à família. Você tem uma família. Não, mas eu moro só. Mas a igreja é sua família. Muitas vezes há amigos mais chegados do que irmãos, diz a palavra do Senhor. Então, que Deus lhe abençoe poderosamente. Obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus.